boa noite, que o Senhor nos abençoe e que nos dê a sua paz. Hoje iremos conversar sobre um assunto polêmico, complexo, motivo de muitas discussões nos meios científicos, religiosos, jornalísticos e também jurídicos. O assunto do nosso bate-papo de agora, ele diz respeito às cirurgias espirituais realizadas por diferentes médiuns, espíritas ou não, em todo o Brasil e no mundo, tá? O que tem atraído uma multidão de curiosos e necessitados, muitos desses últimos, né, já desenganados pela medicina terrena e que vêm nesse intercâmbio com o mundo espiritual e com os médicos do além, a última porta através da qual a esperança lhes acena com vistas à sobrevida no chamado mundo dos vivos. Vale salientar que não entraremos no mérito da eficácia dos resultados das cirurgias espirituais e muito menos na autenticidade do fenômeno, né? Isso porque, como espírita, entendemos ser perfeitamente natural a comunicabilidade dos espíritos e sua interferência no mundo carnal, né? Bem, os espíritos nada são que as almas dos homens destituídos do corpo físico. Sua inteligência e suas habilidades, né, com as quais desempenharam funções em vários segmentos terrenos, permanecem intactas, tá? Por exemplo, um médico desencarnado, ele não perde o conhecimento clínico que a medicina lhe deu. Ele continua ativo e nada impede, a não ser a soberana vontade de Deus, que através de um médium ele venha à Terra e realize intervenções cirúrgicas, cortantes ou não, dando assim prosseguimento ao exercício da profissão que desempenharam na Terra, só que em outra dimensão que não a nossa, né? Bem, em nos referindo às cirurgias espirituais, pergunta-se: elas fazem parte do conjunto das terapêuticas ofertadas pelas instituições espíritas? Aliás, quais são as terapêuticas propostas pela doutrina espírita? A casa espírita deverá adotar as cirurgias espirituais no âmbito, no conjunto das suas atividades? É o que nós vamos chegar hoje ao final da nossa discussão, da nossa análise, do nosso bate-papo aqui em conjunto com você. Em primeiro lugar, para você que nos assiste, que tem pouco conhecimento da doutrina espírita, é importante explicar que todos nós somos um espírito reencarnado, que temos um corpo de carne e um corpo espiritual. Esse corpo espiritual serve de intermediário entre o espírito e o corpo físico. Aliás, é ele que une a ambos. E para exemplificar, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Imagine um documento de duas vias. O corpo espiritual é a original e o corpo de carne é a sua cópia. Bem, todos os órgãos do corpo humano são uma cópia exata daqueles existentes no corpo espiritual. Coração, pulmões, rins, células, todo o organismo está ali pré-existente ao corpo físico, em outro estado vibracional
que poderíamos chamar de energético, tá? E, resumindo, podemos dizer que o corpo espiritual é a forma dessa forma. Basta que você lembre o filme Ghost, né, o personagem principal, e você vai entender mais ou menos aqui o que é que nós estamos querendo dizer. Bom, explicado isso, logo de início diremos que as cirurgias espirituais, atentem bem, não são uma proposta da doutrina espírita. E também não é uma finalidade da casa espírita. Aliás, diremos muito mais. Semelhantes práticas devem ser sempre evitadas pelas nossas instituições espíritas. Mas, diante de tudo que eu falei, quais são as terapêuticas propostas, né, pela doutrina espírita? Ora, a terapêutica espírita são os passes, o atendimento fraterno, a água magnetizada, as reuniões de desobsessão, as reuniões de estudo doutrinários, as palestras, tá? E quando os espíritos necessitam intervir no corpo de carne, no corpo físico, eles fazem diretamente no corpo espiritual. Lembra dele que nós falamos atrás? Pois agindo sobre o corpo espiritual, este repercutirá diretamente no corpo físico. Por exemplo, quando queremos que as flores do nosso jardim fiquem belas, perfumadas, saudáveis, nós vamos agir sobre as pétalas, sobre as hastes ou sobre os espinhos de forma alguma. Nós vamos agir nas suas raízes. Portanto, os espíritos, agindo sobre o corpo espiritual e harmonizando este, automaticamente, todas as trilhões de células carnais serão beneficiadas. Ademais, não são poucas as cirurgias espirituais realizadas pelos espíritos em plenas palestras públicas, às vezes até dentro das nossas casas, sem que nós, os beneficiados, nem de longe suspeitemos ou tomemos ciência da sua ação. Por quê? Porque os espíritos sábios, os espíritos benevolentes, eles agem de forma sutil, silenciosa, anônima, sem espetáculos ou aparições públicas. E quando precisam da energia de um médium, eles não comprometem a sua segurança, nem ferem a sua dignidade. Aliás, não raro, esses espíritos agem e utilizam os médios sem que estes nem o percebam. Por outro lado, não é, através do passe espiritual, os espíritos logram atingir as desarmonias orgânicas pela ação do seu eletromagnetismo, que é assim absorvido pelo corpo espiritual como uma esponja, e daí as células doentes do corpo físico que, a seu turno, né, elas vão se recuperando com o tempo. Quando os espíritos precisam, por exemplo, aplicar uma medicação, vamos dizer assim, né, espiritual, por uma outra via de administração que não estas todas que citamos, eles poderão fazê-lo também por intermédio da água. Água muito utilizada nas casas espíritas. Eles aplicam, né, sobre as propriedades da água os recursos terapêuticos do mundo espiritual, da mesma forma que a luz tem ação direta na fotossíntese dos vegetais. Agora, é importante lembrar, sobretudo, né, que nenhuma dessas terapêuticas espíritas que aqui nos referimos substituem ou excluem aquelas prescritas pela medicina terrena. Na verdade, nós traríamos aqui um elenco de benefícios da terapêutica espiritual, não apenas dentro das casas espíritas, pois os espíritos, como sabemos, estão por toda parte, agindo em todos os quadrantes do universo. Eles estão presentes, agindo sobre as hóstias da comunhão católica,
nas águas do batismo evangélico, nos cultos africanistas, nas ciências, enfim, em todo lugar onde a misericórdia divina aponte e determine que seja levado o socorro dos céus a quem de fato merece. Tá? Respondida então dessa forma, o que seja a terapêutica espírita, por que então as cirurgias espirituais devem ser evitadas na casa espírita? Bem, segundo Raul Teixeira, em uma entrevista concedida à revista eletrônica O Consolador, ele diz abre aspas, que as perfurações, que os cortes, extirpações de órgãos e tudo mais aí nessa órbita são da alçada da medicina humana. E devemos respeito aos médicos e respeito à ciência. Também pesquisando na Wikipédia, vimos que o curandeirismo é um exercício ilegal da medicina e crime contra a saúde pública, caracterizado por regularmente fazer diagnósticos, indicar ou aplicar tratamentos sem permissão do respectivo conselho profissional, seja ele médico, odontológico, psicológico, farmacêutico ou de enfermagem. Tá? A permissão para fazer diagnósticos e tratamentos médicos só pode ser concedida pelos conselhos profissionais. Recorrendo também ao Código Penal, tá? No Brasil, o crime de curandeirismo está definido nos incisos 284 do Código Penal, onde se lê lá: exercer o curandeirismo, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outros meios, fazendo diagnósticos de determinadas doenças, etc. e tal, leva a uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. E ainda lá no final tem escrito que o crime só é configurado no caso a prática seja habitual, ou seja, não é crime quando não é feito regularmente. Também não haverá crime quando o diagnóstico e tratamento são rituais religiosos feitos por um membro dessa religião e que a vítima acredita e aceitou voluntariamente receber o benefício. Mas até que tudo isso fique comprovado, a casa espírita já estará envolvida num cipoal de problemas jurídicos, escândalos que poderão, esses escândalos, recair sobre os seus membros, suas famílias e, sobretudo, afetando a credibilidade da doutrina espírita, sem falar que corre-se risco de morte. Pois os espíritos estão longe de deterem toda a verdade, toda a ciência, todo o conhecimento, não são perfeitos e podem errar. Enfim, são estas as considerações que trazemos e lembramos aos dirigentes que nos assistem que o único caminho para o exercício saudável da mediunidade nas instituições espíritas é aquele construído com as ferramentas do estudo sério, metódico e sistematizado da doutrina espírita, especialmente das obras fundamentais de Allan Kardec, e dentre essas, no caso aqui hoje discutido por nós, o Livro dos Médiuns. Tá? E antes de encerrarmos, para não nos alongarmos muito, destacamos aqui o nosso respeito a todos os médiuns, sejam espíritas ou não, que trabalham, que realizam cirurgias espirituais com sinceridade, com o ardor da sua fé e principalmente com amor e respeito aos que lhes batem as portas, de olhos aí lacrimejantes pelas dores de que são acometidos. No entanto, não podemos esquecer dos escândalos e crimes cometidos nas penumbras dos atendimentos cirúrgicos espirituais, tá? Realizado por médiuns que, infelizmente,
se deixaram hipnotizar por outros propósitos que não o de ajudar ou socorrer, tá? Motivados pelos próprios desvios aí de condutas, né? São lições que não podem ser esquecidas por cada um de nós, principalmente por aqueles que estão à frente do nosso movimento e que são dirigentes de instituições espíritas. Enfim, aos centros espíritas que desejam trabalhar em paz, sem conflitos, sem riscos, sem medos, sem complicações e sem escândalos, que evitem trazer para os nossos arraiais terapêuticas que lhes compliquem o destino, estranhas ao propósito da doutrina, que é, acima de tudo, né, promover a cura da alma, de dentro para fora, sem riscos de recidivas patológicas morais, que são patrocinadoras de doenças físicas. Pense nisso, que Jesus te abençoe e que abençoe também a todos nós. Fica com Deus.